Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco de Teorema de Pitágoras. Mas para falar em Teorema de Pitágoras, eu tenho que relembrar algumas coisas com vocês. Primeiro, sobre ângulos. Então eu queria estudar um pouquinho com vocês esses três tipos de ângulos, só para a gente introduzir. Então, o primeiro que eu vou falar é o ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Essa abertura aqui, ó, tem 90 graus. Opa! Essa abertura aqui tem 90 graus, tá? E a gente geralmente vê ele representado assim, tá? Um ângulo de 90 graus. Na nossa vida cotidiana, a gente encontra esse ângulo em vários lugares dentro da nossa casa. Na parede, aqui, a pontinha da parede lá, quina da parede, quina da porta, um piso, às vezes uma mesa, um móvel, tá? Então, em vários lugares, o seu caderno, pontinha lá do seu caderno, é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha base, meu lápis está a 90 graus. Quando eu diminuo aqui, ó, ele vira ângulos agudos, ó, que ficam menores que 90 graus. E o ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então aqui, ó, meu lápis na minha base tá 90 graus. Se eu empurrar meu lápis pra cá, ele vai começar a fazer uma abertura maior que 90 graus. Então essa abertura aqui, ó, é maior que 90 graus, tá? Esse ângulo reto nós vamos usar bastante agora no Teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. O triângulo retângulo. Qual a característica de um triângulo retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus, tá? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo tá aqui. Esses dois ângulos, esses outros dois ângulos do meu triângulo, eu chamo ele de ângulo agudo. Por quê? Porque a soma dos três tem que dar 180. Se esse aqui já tem 90, é sinal que esse mais esse tem que dar 90. Então, eu tenho que ter dois ângulos menores que 90 graus para juntar esses dois com esse e dar 180, tá? Então, essas características de um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, ele tem nome. Os lados dele tem nome, tem sobrenome também, mas depois a gente vai descobrir, tá? Vamos primeiro pelos nomes. Tá vendo que o ângulo reto tá aqui? De frente para ele, o lado que tiver de frente pro meu ângulo reto, eu vou chamar de hipotenusa. Então, ó, o lado que tiver de frente com o meu ângulo reto, eu vou chamar de hipotenusa. O que me sobrou? Outros dois lados. E eles são chamados de cateto, tá? Então, eu tenho um cateto e a hipotenusa. Isso vocês precisam saber. Que a hipotenusa é o lado, eu chamo o lado que fica de frente para o ângulo reto, tá? Tudo bem? Então tá. Então, dando continuidade, eu acabei de falar que a minha hipotenusa fica do lado oposto ao meu ângulo reto. Então, ó, ela tá aqui, ó. Meu ângulo reto tá aqui, então esse lado aqui eu vou chamar de hipotenusa. Os outros dois eu vou chamar de cateto. Isso é importante. Você precisa reconhecer quem é hipotenusa. Então, não se esqueça, ela tá sempre do lado oposto ao ângulo reto, tá? E aí o Pitágoras disse, no seu teorema, que essa medida aqui, ao quadrado, é igual a essa medida ao quadrado mais essa medida ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Que eu vou ter essa teoria aqui, ó. Esse teorema, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Isso nós vamos usar. E aí eu comecei com o primeiro problema, que é o problema de uma escada que está apoiada numa parede, e essa parede tem 4,8 metros,
e a distância da parede até a ponta da escada tem 3,6 metros. Ele quer saber a altura dessa escada, que está encostada nessa parede, certo? Quando você olha essa imagem, você vê que formou um triângulo. Que triângulo é esse? É um triângulo retângulo, porque aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Opa! Então, se tem um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Opa! Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Perfeito. Quem é minha... Primeiro eu preciso saber quem é quem aqui, né? O ângulo reto tá aqui, ó. Formou aqui entre a parede e o chão. Então, olha só. Quem tá oposto a esse ângulo? A própria escada. Então, a escada é minha hipotenusa. Então, os outros dois lados eu vou chamar de cateto, cateto, cateto. E aqui eu já coloquei que é hipotenusa, certo? Teorema de Pitágoras, o que ele me diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos, certo? Então, é só substituir. Quem é o H? É a minha escada, vou chamar ela de X. Podia ter chamado de E, né, de escada. X ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Cateto, 1 é de 4,8, tá aqui. 4,8 ao quadrado. Mais o outro cateto, 3,6 ao quadrado. Então, vamos lá. Isso é uma equação, tá? O que é uma equação? São aquelas expressões que eu tenho letras, que eu tenho números, tudo bem? Então, vamos lá. Como que eu resolvo isso? Então, eu vou deixar x ao quadrado é igual 4,8 ao quadrado. O que é 4,8 ao quadrado? É 4,8 vezes 4,8, que dá 23,04. 3,6 ao quadrado. 3,6 vezes 3,6, que deu 12,96. Aqui ele pede para juntar. Na hora que eu junto 23,4 mais 12,96, deu 36. Aqui chegou num ponto que eu vou falar para vocês que é uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau porque o maior expoente que eu tenho aqui dentro das minhas letras, da minha parte literal, é o 2, então ela é de segundo grau, tá? Lembra que nós vimos a equação do primeiro grau? Por que é primeiro grau? Porque era tipo 3x é igual a 6. O número elevado no x era 1, então era do primeiro grau. Essa é do segundo grau. E ela é incompleta. Depois nós vamos estudar equações completa e incompleta e vocês vão entender. Mas eu já adianto que isso aqui é uma equação incompleta, tá? Que eu tenho o A, que é o x ao quadrado, e eu tenho o C, que é 36. Como que eu faço isso? Eu preciso tirar isso ao quadrado daqui para me descobrir quanto vale x. Então, vamos pensar. Qual a operação inversa da adição? Subtração. Da multiplicação? A divisão. E da potência? Qual é a operação inversa? É a raiz. Então, o jeito mais fácil da gente ver isso aqui é que, assim, toda vez que eu tiver x ao quadrado é igual a alguma coisa, eu elimino ao quadrado e transformo esse aqui em raiz quadrada. Tá? Então, foi isso que eu fiz. X ao quadrado é igual a 36. Então, ficou x é igual a mais ou menos 36. Por que mais ou menos? Porque esse número pode ser positivo ou negativo. Vocês vão entender por quê. Mais ou menos, esse quadrado aqui virou raiz de 36, tá? Raiz quadrada de 36, que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Ah, professora, 6. Mas aqui eu tô dizendo que x pode ser mais 6 ou menos 6. Por quê? Porque mais 6 ao quadrado dá 36. Menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Menos 6 vezes menos 6. E menos com menos dá mais. Por isso que aqui fica mais ou menos. Porque esse número aqui pode ser ou positivo ou negativo. Mas aí eu tenho que pensar que eu tô falando de uma escada. Já viu escada com medida negativa? Não, eu só vejo barriga negativa. Escada não. Então vamos lá. Qual é o valor? Qual a medida da escada? Eu não tenho escada negativa, então a escada vai ser positiva. Mais 6.
Então, a escada mede 6 metros. Tudo bem? Essa é a primeira questão que eu coloquei no material. Na segunda questão que eu coloquei no material, no resumo para vocês, eu dei alguns exemplos de aplicação. E eu pedi para vocês determinarem o valor de X em cada uma. Então, vamos pegar a primeira aqui, ó. Eu tenho um triângulo. Ele é retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. E eu tenho essa medida que vale 15, essa que vale 12 e essa que vale X, que eu não sei quanto vale. Então, a primeira coisa, identificar quem é quem nesse triângulo retângulo. Certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho medida de 2 lados e quero buscar o terceiro, teorema de Pitágoras. Não tem jeito. Então, vamos lá. O lado oposto ao meu ângulo reto é 15, então 15 é minha hipotenusa. 12 é um cateto e esse X é o outro cateto, certo? Aplicando a fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos. Quanto vale H, que é minha hipotenusa? 15. Quanto vale um cateto? 12 e o outro vale X, ok? Tá vendo que agora, o primeiro exemplo que eu dei da escada, a hipotenusa era a escada, agora não é. Agora eu quero saber o valor de um cateto, certo? Então, quanto que é 15 ao quadrado? 225. É igual. Quanto que é 12 ao quadrado? 144. Mais X ao quadrado. E aí ficou assim minha equação. Qual que é a ideia? Eu preciso isolar esse X ao quadrado, tá? Na prática, geralmente a gente fala, manda esse pra cá. Ou subtrai 144 desse lado e desse. Porque aí você vai isolar, vai eliminar esse. Então, vamos lá. Levando esse 144 pro outro lado, eu vou ter 225, era mais, virou menos, certo? Menos 144 é igual a X ao quadrado. Aí eu calculei. 225 menos 144. 81. É igual ao X ao quadrado. Olha, virou aquela equação de segundo grau incompleta que a professora falou antes. Exatamente. 81 é igual a X ao quadrado. Quem eu quero saber? O valor de X, então eu vou isolar ele. Se aqui é potência, aqui embaixo, do outro lado, vira raiz, certo? Então, eu elimino esse ao quadrado e desse lado eu coloco raiz. Raiz quadrada de 81. Que número multiplicado por 81 dá ele mesmo? 9. 9 vezes 9 é 81. Beleza. Então, X vai ser mais ou menos 9, certo? Como eu tô me tratando de uma figura, de um lado, não existe lado negativo, então eu vou usar só o lado positivo. Então, esse lado aqui mede 9. Já no meu segundo exemplo, eu tenho isso aqui. É um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo de 90 graus. 10 é a minha hipotenusa, porque a hipotenusa é esse lado que está oposto ao ângulo reto. E os meus dois lados, catetos, medem X e X. Vamos aplicar a fórmula primeiro. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos. Hipotenusa mede quanto? 10. Quanto mede um cateto? X. E o outro? X. Então, fica 10 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado. 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. X ao quadrado mais X ao quadrado. X mais X, 2X. Então, ficou 2x ao quadrado. Percebam que antes eu tinha só que sumir com o quadrado. Agora eu tenho esse 2 também. Ele tá multiplicando, eu trago ele dividindo. Mandando ele pro outro lado. Então, fica 100 dividido por 2. Eliminei esse quadrado aqui, ó. 100 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Só sobrou esse, tô fazendo por partes. 100 dividido por 2, 50. 50 é igual a x ao quadrado. Agora eu vou eliminar esse quadrado. Eliminando o quadrado daqui, vira a raiz do outro lado. Raiz quadrada de 50 é igual a x. Aí eu coloquei o resultado que x é igual a mais ou menos 5 raiz de 2. Por quê? Porque se eu decompor 50
eu vou ter 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Eu vou ter 2 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Quando eu coloco dentro da raiz, vai aparecer aquela propriedade que nós vimos, que vocês viram lá no segundo bimestre. Se eu tenho uma raiz quadrada e dentro eu tenho um expoente quadrado, eu elimino os dois e esse número sai de dentro da raiz. E ele saiu, ó. O que sobrou dentro da raiz? Só o 2, 5 raiz de 2. Ok? Esse é o segundo exemplo. E o terceiro? A professora tá complicando cada dia mais, né? Então vamos lá. Primeiro, é um triângulo. Aqui me indica que ele é retângulo, certo? Então vamos lá. Então a minha hipotenusa mede 4 e os meus dois catetos são esses. Aplicando o teorema, 14 ao quadrado, hipotenusa, cateto ao quadrado, 5 raiz de 3 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então vamos lá. 14 ao quadrado, 196. 5 raiz de 3 elevado ao quadrado. Ó, eu fiz aqui do lado. 5 raiz de 3 ao quadrado é 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. 5 vezes 5, 25 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Caiu naquela questão lá do outro. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Se aqui é quadrado, aqui também, corta, corta, que eu adoro. O que sobrou? 3. Então, ficou 25 vezes 3, que é igual a 75, tá? Então, isso aqui virou 75, mais x ao quadrado. E aí, o que eu tenho? 196 é igual a 25 vezes 3, 75, mais x ao quadrado. 75 aqui, passei para o outro lado, né? Geralmente, a gente faz várias coisas, mas aí eu passei. Isolamento social. Vamos fazer isolamento social com x ao quadrado. 196 menos 75, quanto deu? 121. Isolamento social do x ao quadrado. Então tem que tirar esse quadrado daqui, né? Para fazer isolamento social. Se aqui era ao quadrado, passa para cá como raiz. Raiz de 121 é igual a x isolado. Quanto vale x? Raiz quadrada de 121. Que número multiplicado por ele mesmo dá 121? 11. 11 vezes 11, 121. Mais ou menos 121. Como aqui eu tô me referindo a um triângulo, então eu vou usar só o 11 positivo, né? O negativo eu descarto. Ok?